Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar na vida de uma figura, assim, impressionante. Teresa de Ávila. A gente tem aqui uns trechos de uma biografia bem detalhada dela. Exato. Teresa Sánchez de Cepeda Dávila e Almada, nascida lá em 1515, na Espanha. Figura multifacetada, né? Mística, fundadora de conventos, escritora. E muito tempo depois, reconhecida como doutora da Igreja Católica. Um título, nossa, de um peso enorme, ainda mais para uma mulher daquela época, né? Com certeza. Significa que os ensinamentos dela têm um valor universal para a Igreja. E olha, o contexto dela é fundamental. Espanha do século XVI. Sei. Plena Contra-Reforma. Um período de muita efervescência religiosa, mas também de muita tensão, controle. E a biografia fala da família dela, né? Sim, menciona a origem numa família nobre, mas com raízes judaicas, os chamados conversos. Isso, mesmo eles sendo católicos fervorosos, colocava uma pressão social e religiosa extra por causa da Inquisição, sabe? Nossa, que complexo. Então a fé e a sociedade da época já marcavam tudo desde cedo. E a infância? Como foi isso? Os textos falam de um zelo religioso já bem forte, né? Muito forte. E muito por influência da mãe, que era bem devota. A biografia conta que Teresa, pequena, já era fascinada por histórias de santos, de mártires. E tem aquela história incrível. Aos 7 anos, ela tentou fugir com o irmão. Exato. Conseguiu convencer o irmão mais novo, Rodrigo, a ir com ela para Terras Mouras. Para quê? Para serem martirizados. Meu Deus, imagina a cena. Pois é. Um tio os encontrou na saída da cidade, ainda bem, e levou de volta para casa. Mas esse episódio, né, mesmo sendo coisa de criança, já mostra uma intensidade, uma vontade de viver a fé até o fim. Totalmente fora do comum. Reflete o fervor da época, claro, mas é bem singular essa atitude numa menina de 7 anos. Já sinalizava algo diferente. E essa intensidade seguiu com ela. Seguiu sim, mas foi se transformando, se aprofundando. Um ponto-chave foi a morte da mãe. Teresa tinha uns 14 anos. Ah, muito jovem. Muito. E a biografia relata que foi um golpe duro e que ela, nesse momento, se voltou para a Virgem Maria. Tipo, adotando-a como mãe espiritual. Isso vai marcar muito a devoção dela. E depois teve o colégio interno, né? Isso. E é interessante que os textos mencionam um período na adolescência em que ela gostava de ler livros de cavalaria. Aquelas histórias de romance, aventura. Exatamente. Mostra que ela não era uma pessoa alienada do mundo, sabe? Tinha interesses diversos. Mas a busca espiritual acabou falando mais alto. Tanto que aos 20 anos ela toma a grande decisão. A decisão da vida dela, né? Entrar para o convento carmelita da Encarnação lá em Ávila. E o detalhe, contra a vontade do pai. Isso não era pouca coisa naquela sociedade. E como era esse convento da Encarnação, a biografia descreve? Descreve sim. Era um convento grande para a época. E as regras eram vistas como, digamos, um pouco flexíveis, sabe? Não tinha aquela austeridade toda que a gente imagina. Tinha muita vida social, visitas, certas comodidades. Isso, por um lado, talvez até facilitou a entrada dela, mas, por outro, foi justamente essa frouxidão, na visão dela depois, que a motivou a querer reformar tudo. Entendi. Então ela entra, mas não foi um mar de rosa no começo. Os textos falam de saúde frágil, lutas... Bem difícil. Anos complicados. A biografia detalha problemas de saúde graves. Ela chegou a ficar quase paralisada por um bom tempo. Uma situação bem limite. Nossa. E junto com essa fragilidade física, vinham as batalhas espirituais. Dúvidas, sensação de secura na oração, sabe? Uma luta interna muito intensa. E aí, nesse momento de crise, que as coisas começam a mudar. Que vêm as experiências místicas. É aqui que a história fica, assim, fascinante, né? Exatamente aqui. Ela começa a ter experiências que descreve como uma união muito profunda com Deus. Visões, locuções interiores, como se ouvisse Deus falar com ela diretamente. Que tipo de sensação ela descrevia? Os textos usam palavras como amor abrasador, recolhimento interior, oração de quietude e depois a oração de união. Eram momentos de êxtase, de uma conexão fortíssima. Uau! Imagina o impacto disso, mas ela simplesmente aceitava tudo isso ou ficava desconfiada? Muito pelo contrário, a biografia enfatiza muito a prudência dela. Teresa tinha um medo enorme de estar sendo iludida. Iludida por ela mesma.
Ou Pelas tudo? duas coisas. Pela própria imaginação ou até, na mentalidade da época, por alguma influência maligna, pelo demônio. Então ela buscava discernimento o tempo todo. Como? Falando com quem? Conversava muito com os confessores, com teólogos letrados e lia muito. Comparava o que sentia com o que estava escrito na tradição da igreja. E que leituras ajudaram ela nesse processo? Olha, um livro fundamental para ela foi As Confissões de Santo Agostinho. Ler Agostinho e outros místicos ajudou Teresa a entender que aquelas experiências dela, por mais estranhas que parecessem, podiam ser sim ação de Deus e não invenção. Ah, então ela encontrou paralelos. Sim, isso era crucial. O fascinante aqui é que nesse ambiente de forte controle da Inquisição, especialmente sobre mulheres que diziam ter visões, validar essas experiências era questão de sobrevivência espiritual e até física. Ela precisava ter certeza, e que os diretores espirituais dela também. Entendi a complexidade. E essa vida interior tão rica começou a fazê-la olhar diferente para o ambiente do convento? Para aquela rotina mais relaxada? Exatamente. Quanto mais ela se aprofundava na oração, mais ela sentia um contraste com o dia a dia no Encarnação. Começou a ver aquilo como uma tibieza espiritual. Tibieza, tipo falta de fervor. Isso, um relaxamento da regra original do Carmelo, muito apego a coisas materiais, a status social dentro do convento, conversas que não levavam a nada. Para ela, isso tudo desviava do essencial, a vida contemplativa radical. E ela sentiu que era um chago-marado para ela mudar isso. Não era só uma insatisfação pessoal. Foi mais que isso. Ela relata inspirações interiores, como se fosse uma ordem divina mesmo, para restaurar a ordem carmelita, voltar às origens. E quais eram essas origens? Pobreza radical, clausura mais estrita, muito silêncio para oração, trabalho manual simples, um retorno ao básico, ao essencial do Carmelo primitivo. E como isso se encaixa no contexto maior da igreja naquela época? A Contra-Reforma Se a gente conectar os pontos... casa perfeitamente. A Igreja Católica estava buscando se renovar, responder à Reforma Protestante. Várias ordens religiosas estavam passando por processos de reforma interna. Então, a iniciativa de Teresa, embora muito pessoal, estava em sintonia com esse movimento maior. Mas deve ter sido uma batalha começar algo assim, né? Uma mulher querendo mudar uma estrutura antiga. Como foi o primeiro passo? Foi duríssimo. Mas ela teve apoios-chave. A biografia cita São Pedro de Alcântara, um franciscano que já era famoso por suas próprias reformas bem austeras. Ah, ele deu força. Sim, e também alguns leigos ricos e devotos, que ajudaram financeiramente no começo. Aí, em 1562, ela conseguiu. Fundou o primeiro conventinho reformado, o de São José, ali mesmo em Ávila. E como era lá? O oposto do Encarnação. Totalmente o oposto. Uma casinha mínima, pouquíssimas freiras no início, viviam numa pobreza extrema, com simplicidade total. O foco era absoluto na oração e no silêncio. Foi o começo das Carmelitas Descalças. Descalças, o nome já diz tudo, né? Exato. O descalças era o símbolo desse despojamento todo, dessa volta à pobreza do Evangelho. Imagina a confusão que isso deve ter causado. Oposição. Muita. Os textos são claros sobre isso. Dentro da própria ordem carmelita, muitos não gostaram. Achavam um exagero, uma crítica velada ao estilo de vida deles. Desconfiança por ser mulher também. Com certeza. Uma mulher propondo uma reforma tão radical. Enfrentou muita resistência, denúncias à Inquisição, processos, gente tentando impedir que ela fundasse mais conventos. E como ela lidou com tudo isso? Só na base da fé? A fé era o motor, sem dúvida. Mas a biografia mostra uma Teresa com uma inteligência prática e uma habilidade diplomática notáveis, sabe? Ah, ela era estrategista também. Muito. Firme nos seus ideais, mas sabia negociar, escrever cartas muito persuasivas, buscar apoio onde precisava, nos bispos, nos nobres, até na realeza espanhola. Foi essa combinação de fervor espiritual e, digamos, uma certa astúcia administrativa que fez a reforma vingar e crescer. E ela não parou por aí, né? Expandiu a reforma para os homens também. Não parou mesmo. Aí entra outra figura gigante, São João da Cruz.
Ele era um frade carmelita que se encantou pelo ideal da reforma de Teresa. Outro místico importante. Importantíssimo. Com a ajuda dele, Teresa começou a fundar também os conventos masculinos dos carmelitas descalços. E a coisa se espalhou. Em poucos anos, tinha conventos reformados por toda a Espanha. Uma energia inacreditável. Mas o foco final era qual? Era só mudar a regra, a estrutura? De jeito nenhum. Isso os textos deixam muito claro. A estrutura, a pobreza, a clausura, o silêncio, era só o meio. O objetivo mesmo era criar um ambiente ideal para a oração profunda, para a união com Deus. Formar almas, então. Exatamente. Formar almas para contemplação. A reforma externa estava a serviço da transformação interior. Essa ligação entre o prático e o espiritual é a chave de tudo para ela. E no meio dessa trabalheira toda de fundar conventos, viajar, lidar com oposição, ela ainda escrevia. E muito. Muito. Os escritos dela são hoje considerados clássicos da espiritualidade. E o curioso é que muitas vezes ela escrevia por obediência. Os confessores pediam para ela registrar as experiências místicas até para eles poderem analisar, discernir. Entendi. E quais são as obras que a biografia mais destaca? Olha, são várias, mas os textos focam em 3 principais. Primeiro, o Livro da Vida. É a autobiografia espiritual dela. Ali ela conta toda a trajetória interior, as lutas, as graças, com uma sinceridade que desarma. Depois tem O Caminho de Perfeição. Esse é mais um guia prático que ela escreveu para as próprias monjas carmelitas. Dá conselhos sobre oração, sobre como viver em comunidade, essas coisas. E o mais famoso de todos, talvez, O Castelo Interior. Esse mesmo. Ou As Moradas. É tido como a obra-prima dela. É genial a imagem que ela usa. A alma é como um castelo de cristal, lindo, e dentro tem várias moradas, vários aposentos. E o que são essas moradas? São os estágios da vida espiritual. A pessoa vai entrando no castelo, passando de uma morada para outra, se purificando, se aprofundando na oração, até chegar no centro do castelo, onde Deus habita. É um mapa da jornada da alma até a união total com Deus. Parece bem profundo, mas ela conseguia explicar isso de um jeito acessível. Como era a linguagem dela? A biografia fala disso? Fala sim. Diz que a linguagem é surpreendentemente simples, direta, cheia de comparações do dia a dia, água, jardim, bicho da seda, mas, ao mesmo tempo, ela consegue tocar em realidades espirituais muito, muito altas. E isso levanta uma questão importante. Como é que se fala do inefável? Daquilo que quase não cabe em palavras. É verdade. Teresa tinha esse dom, o castelo interior é esse mapa da alma, e a genialidade dela foi desenhar esse mapa de um jeito que, bom, muita gente consegue seguir, sabe? Sem simplificar demais o mistério. Ela conseguiu traduzir o que parecia intraduzível, então. Exatamente! Ela não só viveu essa união profunda, mas soube articular, colocar em palavras de um jeito que serve de guia até hoje. Por isso os livros dela são clássicos. Pela profundidade, sim, mas também pela clareza, pelo tom pessoal. Parece que ela está conversando com a gente. Que legado incrível! E depois de tanta coisa, como foi o fim da vida dela? Tantas viagens, fundações... Ela morreu em 1582, tinha 67 anos, e morreu literalmente na estrada, durante uma viagem para fundar mais um convento, em Alba de Tormes, ativa até o fim. Nossa, trabalhando até o último suspiro. E o reconhecimento oficial da igreja demorou um pouco, né? Demorou. Ela foi canonizada, virou Santa Teresa em 1622. Mas o reconhecimento máximo, o título de doutora da igreja, só veio séculos depois, em 1970, com o Papa Paulo VI. E foi a primeira mulher a receber, como a gente falou no começo. A primeira, um marco histórico reconhecendo a solidez e a importância universal do pensamento dela, dos ensinamentos espirituais dela. Consolidou o lugar dela na história, né? Sem dúvida. Mas o legado dela vai além dos títulos. A biografia mostra ela como um exemplo vivo de como integrar coisas que às vezes a gente acha que são opostas, sabe? Tipo o quê? Tipo, a contemplação mais profunda e a ação mais prática, incansável. A fidelidade à doutrina da igreja e a experiência mística mais pessoal e íntima. A obediência e a iniciativa.
Ela mostrou que tudo isso pode andar junto, uma coisa alimentando a outra. Então, o que tudo isso significa? Olhando para essa vida que os textos descrevem, a jornada de Teresa de Ávila é, nossa, uma coisa de cinema. Daquela menina intensa que queria ser mártir, a mística do castelo interior, da freira que ousou questionar o sistema, a reformadora que mudou a história do Carmelo e a escritora que ainda fala com a gente hoje. Que mulher! Exato. Ela se torna, lendo esses relatos, uma testemunha muito forte de que essa busca radical por Deus, a oração levada a sério, não é uma fuga. Pelo contrário, pode ser a fonte de uma transformação gigantesca, pessoal e no mundo ao redor. A entrega total que a biografia descreve parece gerar uma força que muda as coisas. Uma vida toda dedicada a isso, a buscar e a compartilhar. Sim. E fica talvez uma provocação para a gente a partir do que lemos sobre ela. Será que as mudanças reais que a gente quer ver no mundo, a ação que realmente transforma, não começa justamente naquele lugar mais quieto, mais íntimo, onde a gente se encontra com algo maior? O exemplo de Teresa parece sugerir isso, Que a força para agir lá fora, no mundo, pode brotar de um jeito surpreendente desse cultivo da vida interior. É algo para a gente pensar.